Se você quer saber tudo o que aconteceu na Feira de Milão, vem comigo! Olá, eu sou Jéssica Gonzaga, designer de interiores, seja muito bem-vindo ao meu canal Jazz Decora. Pessoal, eu fui na Feira de Milão e hoje eu quero contar tudo sobre essa experiência para vocês. Mas antes de começar, eu quero pedir o seu like, o seu comentário e a sua inscrição nesse canal, porque sai vídeo novo toda semana, combinado? Milão é uma das cidades mais conhecidas do mundo, sendo ela o berço da arquitetura, do design e da moda. A Itália, de uma forma geral, desempenha esse papel fundamental no desenvolvimento do design. É praticamente impossível pensar em design e não pensar na Itália. O país tem tradição em moda, arquitetura, design e artes, em destinos como Roma, Florença e Milão. A Itália foi protagonista de diversos movimentos artísticos e culturais que transformaram a história e servem de influência até hoje. Do Coliseu ao atual Salone del Mobile e passando pelos canais de Veneza, a Itália é um polo criativo e que nos encanta. Em um cenário pós-guerra, a rápida reconstrução industrial da Itália foi decisiva em consolidar o design e torná-lo líder no segmento. A união entre arquitetos e empresários nesse momento da reestruturação da economia abriu espaço para inovações em criações tecnológicas e pela inovação e rica experimentação dos italianos. Desde então, os arquitetos e designers italianos ditam tendências. Eles são imensamente criativos e conhecidos por projetos inovadores e exuberantes ao redor do mundo. Temos alguns grandes nomes como Donatello, Rafael Michelangelo e Leonardo da Vinci, que foram grandes mentes percursoras do design no momento renascentista. Pessoal, agora eu sei que vocês querem saber tudo o que aconteceu em Milão, então eu vou contar para vocês um pouco dessa experiência. Já tinha uns 3 anos que eu me programava para ir nessa viagem e era uma vontade que eu tinha desde a época da faculdade, né? Porque quando eu falei em fazer design, desde as coisas que eu estudava antes, sempre vinha Milão como referência, né? Da maior feira do mundo, que reunia arquitetos e designers, tudo nesse sentido. Então, comecei a me preparar para essa viagem. Foram 3 anos pesquisando como que seriam esses gastos, né? Então eu fui programando todo esse orçamento. Juntei uma grana para ir já, fui comprando euros em espécie para levar. Não tinha muito conhecimento de quanto iria gastar, eu sabia preço de passagem inicialmente e pesquisava muito sobre a feira, as datas e todo ano era uma coisa que fugia muito do meu orçamento. Quando chegou agora no início de 2024, eu encontrei uma prima minha que já mora na Europa. Ia ser minha primeira experiência de Europa também, porque eu já viajei para fora, já tinha viajado antes para fora do país, mas nunca tinha tido contato com a Europa. E tinha muito essa vontade de Milão, era uma coisa que já estava nos meus planos e no meu objetivo para esse ano. Me programei, né, já estava nessa programação, encontrei com essa prima aqui no Brasil, e aí ela falou de uma vontade, de um roteiro dela na Itália também. E eu já pensava comigo, se eu vou ter um gasto tão grande para ir para Milão, por que não estender essa viagem também para conhecer outros lugares, ligando ali tudo, né? Não fugindo do foco de estar ali pelo design, pela minha profissão, mas ter contato com essas outras áreas também, ter contato com outros tipos, né, de arquitetura, de história. Para quem não sabe, eu também sou formada em filosofia, então tem muita coisa conectada, né, nesse sentido. Então eu aproveitei isso tudo para fazer essa viagem. Então ela me falou da vontade de um roteiro que ela queria fazer e, por coincidência, estava lá Roma, Florença, Veneza. Então eu consegui adaptar o meu roteiro, fazer tudo isso, essa questão também que envolvia arquitetura, história e tudo mais, antes de ir para Milão. Então eu comecei a minha programação nesse sentido. Então programei o roteiro com ela pra gente fazer antes de Milão, porque ela não iria em Milão, que Milão era um lugar que ela já conhecia. Então eu fui e aproveitei, né, já me organizei no sentido de trabalho e planejei essa viagem. Então foram 12 dias na Itália,
A Feira de Milão, ela acontece em 5 dias, né, uma semana, onde temos a Salone del Mobile, que é um local, né, no Ruffiera, totalmente planejado para esse momento. E tem a parte que acontece na cidade, que a cidade toda se prepara para receber o mundo. Então, assim, são lojas de arquitetura, de design, de moda, preparadas para receber o mundo ali, né? Chegamos a Milão. Milão, eu estava totalmente sozinha, sem companhia, sem ninguém para passear ali comigo. E assim, eu fui com o foco mesmo direcionado para o profissional. Para quem sabe, acompanha o meu trabalho, eu invisto muito em eventos de arquitetura, de design, porque eu acho que isso traz um repertório para a gente que precisa trabalhar com criação muito grande. Então é muito importante para participar desses momentos, dessas feiras, desses eventos, enfim. E Milão era um sonho. Então eu cheguei em Milão, fui diretamente, né, cheguei lá na estação, fui diretamente pro hotel, e aí dali eu comecei já a andar na cidade. Então meu primeiro contato com Milão foi andando a pé mesmo. Aí eu fui ali até a Praça do Omo, que era a primeira coisa, né, que todo mundo vem na cabeça, tem que ir, né, na catedral. Então eu cheguei ali, já vi aquela arquitetura gótica maravilhosa, né? Aquela igreja toda trabalhada em mármore branco. E aí ali ao lado a Galeria Vitorino, né? Que tem todas as grandes marcas, o shopping ali aberto, uma coisa maravilhosa. Então, só que por estar ali nesse ambiente já me encantou muito, né? É uma coisa assim inesquecível. Foi uma experiência única. E aí nesse primeiro dia eu fiz um tour ali pela cidade mesmo, nas ruas principais. E aí essas lojas, grandes marcas, elas expõem nesse período, né? Preparam para receber a gente. Então era muita fila, era muita gente. E aí a gente tinha que fazer um cadastro antes de entrar nessas lojas ali. Aí entrava na loja, você podia fazer um tour, tinham pessoas para orientar, para falar sobre o que estava ali nas lojas, né? Então a gente conseguia ter esse contato de perto com essas marcas também. E ali estavam as tendências do momento. Então a gente entrava nas lojas de mobiliário, tava ali o que estava sendo usado de móveis, de tecido, de material, né, de mármores, madeira, enfim. Tinha toda essa questão ali para todo mundo ver, para todo mundo, isso de design até os apreciadores, né, pessoas da cidade, enfim, quem tivesse ali e quisesse participar, poderia. O foco maior era eu ir também para a Salone, que é a feira. Então eu me programei antes disso, fiz pesquisas de como funcionaria, já comprei o ingresso antes de ir, né, para não ter problema também de ficar sem ou não, porque as minhas informações sobre como aconteceria a feira eram muito pequenas. Então eu me preparei no sentido de comprar tudo antes, de ir com tudo planejado para chegar lá e ter o mínimo de imprevisto possível, né? Até porque a gente está num local onde você não tá 100% confortável, você não tá na sua língua materna, né? Detalhe, tudo em inglês, tá, pessoal? Tudo em inglês. Então, assim, como é um momento em que estão recebendo pessoas do mundo todo, então toda a comunicação ali era em inglês, principalmente na feira. Então tinha uma linha de metrô que nos levava até a feira, né? Que é um espaço que foi totalmente construído para essa feira de Milão, para Salone. E lá na Salone, ela é construída em galpões, em estandes. Então a gente recebe um manual, um catálogo. Na verdade, eu também comprei esse manual, mas tem uns menorzinhos que eles oferecem lá no dia, quando você entra na feira. E aí você consegue selecionar por ali quais os estandes que você quer visitar. Então, assim, você tem que ter uma programação muito redondinha. Já saber disso antes, para você ter uma noção, assim, de tempo que vai gastar, quantos dias você tem que ir. Eu tentei fazer tudo em 3 dias. Foi corrido? Foi, mas eu consegui. Então, assim, bem tranquilo. Então, eu peguei esse cronograma. Primeiro, eu elenquei as marcas principais que eu queria visitar e depois eu comecei a visitar esses galpões. Então, cada estande que você entra é específico de alguma coisa. Tem galpões que são só cozinhas, tem galpões que são só banheiros e por aí vai. Só que são coisas gigantescas que se
você quiser, você fica ali o dia inteiro. Por isso que é legal fazer essa seleção antes também. Então eu fui elencando tudo isso, né, por etapas, consegui visitar tudo que eu queria, que era de mais essencial, né? Peguei, me comuniquei, consegui absorver tudo que eu podia num primeiro momento. Depois retornei para a cidade. No segundo dia eu fui para Fuori Salone, que é a parte externa da Salone del Mobile em Milão, que é onde a gente consegue explorar a cidade num todo, tanto pelas lojas, tanto por galerias, em palácios, em praças, museus. São várias coisas que proporcionam esse momento. É muito parecido com a nossa Semana do Design que acontece em São Paulo, por exemplo. Então, assim, o sistema de organização eu achei muito parecido. E além da gente ver esse trabalho exposto lá, a gente consegue ver que hoje a tecnologia está muito a nosso favor, porque a gente consegue ter acesso a essas coisas muito rápido. Então, acho que em outros momentos, se a gente fosse pensar em ir a Milão, a gente veria coisas extraordinárias que hoje a gente consegue ter acesso pela internet. Mas é claro que a experiência de ir e ter esse contato em primeira mão e tudo de perto é extraordinário. Então, acho que vale muito a pena ter esse contato, fazer essa viagem, promover essa experiência. Então, assim, é muito válido. O que a gente traz de carga, de repertório para nossa experiência profissional é única. Então, acho que todo mundo deveria ter essa experiência, que fosse por uma vez. E sem contar que, é claro, que tem muita coisa que começa lá, que é o berço, na Itália, e que a gente pôde ter o contato em primeira mão, né? Como as novas tendências, os tipos de tecidos, cores, painel ripado não está em Milão, tá, gente? Pessoal, e se você quiser saber como planejar essas viagens e aumentar o seu repertório profissional, deixe seu comentário aqui no canal. E me segue no Instagram para saber mais sobre as minhas viagens e muito conteúdo interessante nos stories. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!